Aqui, ó, eu não decorei esse texto aqui, só decorei escuta, determina o cansaço livre, palavra gatilho. Palavra gatilho, tudo o resto, bom. Entende em cima, que palavra gatilho, isso mesmo, é assim que eu faço, cada um faz de um jeito, né? Você não vai ficar decorando uma coisa fantástica, até dá, mas vai tomar muito tempo. Gente, é o seguinte, vamos tentar fazer um raciocínio lógico de novo. Eu falei para ti lá atrás, tem um lado bom, já das teorias de motivação, para você sobre o trabalhador, porque eu falei das chamadas teorias de relações humanas do trabalho. Primeiramente, eu falei para você que é fundamental, né, a relação interpessoal no trabalho, porque na aceitação do grupo informal ao trabalhador, faz com que ele seja mais produtivo, mais motivado para produzir. Você lembra? Que é aquela história de Otto Mayer. Também falei para vocês da motivação do trabalhador baseada na hierarquia das necessidades humanas do trabalho, que é uma escala que a empresa tem que garantir em Maslow, você lembra? Né? Quer dizer, à medida que a empresa vai garantindo a satisfação da necessidade fisiológica, a necessidade de segurança no emprego, né? Bom grupo de trabalho, que é a necessidade social, o trabalhador vai estar com uma boa autoestima, né? Vai estar realizado, portanto, vai estar mais produtivo e motivado. Ponto. Também falei do comportamento do trabalhador, do tipo X, do tipo Y, o comportamento 5S de Oguchi, né? Tudo isso eu falei anteriormente. E são as teorias de motivação e produtividade do trabalhador. Mas quando eu parei lá no comportamento do trabalhador, comportamento do tipo X e Y, eu me lembro que eu disse o seguinte para você: o comportamento do tipo X é aquele comportamento negativo que ninguém o patrão quer. O comportamento do tipo Y é aquele comportamento positivo, que é aquele que o patrão quer. O patrão quer o cara Y, né? Que é o cara proativo, te lembra? McGregor, né? Skinner, acho que não é Skinner, eu botei o nome do outro carinha para ele, John McGregor? Não, é McGregor o principal, mas tem outro cara que é americano. O McGregor é o britânico, escocês britânico. E o outro é o John Watson, isso aí. Tá? São dois autores dessa teoria, né? X e Y, tipos de comportamento do trabalhador. E aí chegamos à conclusão: a maioria dos trabalhadores, sim, são procrastinadores, né? São irresponsáveis, não querem crescer, né? É o comportamento do X clássico, mas o patrão não quer o X, quer o Y. Aí eu disse para você: bom, mas se o patrão quer o Y e ele é a minoria, a maioria X, como é que resolve isso? Aí eu te falei: para transformar X em Y, é necessário dar treinamento e desenvolvimento. Te lembra que eu falei isso no final? E disse assim: depois eu vou falar sobre isso aqui, né? Que isso aqui ainda tem a ver com relações humanas que estão no digital. E tem empresa que o Y usa o X? O Y usa o X? Não. Ele cresce, mas ele usa o cara que não cresce. Dá para crescer e usa o X. Não sei. Tá falando de brincadeira? Não, existe. Tipo, ele cresce, mas ele aproveita que o outro não quer crescer e fica... Aí ele cresce em cima da falta de responsabilidade, ou... mas isso não vem em prova, tá? Mas tudo bem, cara, são discussões também, tá? É possível, se o cara Y crescer em cima do X, se a maioria é X, é claro que esse cara vai destacar, né? O crescimento dele é maior, é evidente. Mas sempre voltando, né? É que o patrão não vai querer só o Y, ele quer que todos sejam Y. Porque o X não interessa, só que só está gerando custo. Ele vai querer eliminar esse cara. Para eliminar esse cara, a maioria, vai ter que treinar ele, vai ter que desenvolver ele. E aí, caímos aqui. Treinamento, tudo bem? Agora eu posso seguir. Ei, tem embasamento aqui, agora eu posso seguir. Treinamento. Bom, tu sabe que treinar, né, gente, é uma forma de ensinar o que o cara deve fazer, como deve fazer. Porque se tu ensinar para ele, ele pode se desenvolver melhor na empresa. E se desenvolvendo, ele vai estar mais motivado, mais produtivo. E ele ascende na carreira. Que o último papo lá, né, é plano de carreira. Ele consegue ascender na carreira e ter uma vida melhor. Ou seja, aí tu vai conseguir tirar ele de X e virar Y. Bom, quais são as formas, quais são os tipos, formas de treinamento? E-learning, corporativo, in company, coach e guru mestre. O que é o treinamento do tipo e-learning? Vai estar dizendo, aprendendo de forma eletrônica. Aprendeu de forma eletrônica. A empresa pode ensinar, treinar você de forma eletrônica, através de vídeo, intranet,
internet, aí vai, né, de DVD, CD, eu vou ficar entrando no mérito, né? São as formas de videoaula. Videoaula é uma forma de treinar, e-learning. Segunda forma de treinar, corporativo. O que é o treinamento corporativo? É aquele que os trabalhadores ou colaboradores, tanto faz, um ajuda o outro. Na verdade, quem te treina são os próprios colegas, através de um centro de treinamento. Sabe, o Banco do Brasil tem, Petrobras tem, sabe aqueles, Banco do Brasil, Petrobras, ele tem aqueles centros de treinamento. Banrisul tem, sabe que eu dei aula no centro de treinamento do Banrisul há um bom tempo, mas faz muitos anos atrás, quase. Qualificação, né? Oi? Qualificações. Isso, né? Tu ensina o cara a operar no mercado financeiro, ensina a operar no caixa, no caixa ali para autenticar documento, lançar contabilidade, né? Isso é o treinamento corporativo. Mas observa, ó, tem palavras que são importantes. São dois trabalhadores que um ajuda o outro. Não é um cara de fora que vai ensinar, entendeu? É o teu colega que mexe na máquina do dia a dia, que ele sabe muito bem isso aí, e ele junto com os demais caixas vão ensinar a usar o caixa. É assim que funciona o treinamento corporativo. Normalmente ele é fechado num lugar, vai todo mundo. Eu vi aqui em Nova Veneza, tem um centro de treinamento da Petrobras, não viram ali no meio do mato? Escondido aqui na Nova Veneza, eu vi ali. Uma vez eu fui ali, trazer um amigo meu da Inglaterra, ele veio e eu fui mostrar a Nova Veneza. Eu fui um amigo dos matos, que gosta de mato. Fui no meio dos matos, lá em Nova Veneza, no meio das montanhas, e lá no meio das tantas, vocês não viram que ali em Nova Veneza tem um centro de treinamento enorme da Petrobras? Enorme, coisa mais linda. Sabe, bem depois que sobe, sabe aquele negócio que tem os 12 passos de Jesus ali, sabe, que vai subir aquela estrada? Isso, Via Cruzes, né? Bem depois, sobe, depois tem umas montanhas que vai, e lá adiante tem um prédio enorme, que tem até uma parte de baixo que é até estacionamento, aquilo lá é o centro de treinamento da Petrobras. Eles trazem os caras do Rio de Janeiro, tudo que é lugar para treinar ali, escondido, para não interagir com ninguém, tanto é que tu nem sabia que estavam ali. Os diretores da Petrobras vão tudo aqui para ser treinado aqui, em Nova Veneza. Eles pegam os caras, botam no meio do mato e não tem como sair dali, não tem como interagir com ninguém, ele vai ter que interagir com outro diretor. E aí os diretores um treina o outro, tu entende? O cara de Brasília treina o cara de São Paulo, o cara de São Paulo treina o Porto Alegre. Assim tem uma fala unificada, tu entendeu? Assim todos os diretores são parecidos, todos eles têm o mesmo funcionamento. Tu não vai querer dizer, você não gosta do cara do Sul, porcaria, eu quero o cara do Rio de Janeiro. Não, o cara do Rio de Janeiro é igual, o funcionamento, o pensamento é igual, o treino é o mesmo. São chamados centros de treinamento, CTs. Já deve ter escutado falar. Futebol é meio parecido. Futebol também tem umas coisas assim, sobre futebol. Que aí vai lá o treinador, vai lá o coisa físico. Eles ficam tudo trancado no ambiente, não pode sair de lá, ninguém pode ter acesso, nem as câmeras de televisão, eles ficam no meio do mato. É a mesma coisa. É o corporativo. Sem treinamento. Tem um time que é assim, vai lá no meio do mato, eles se escondem. Ali perto de Porto Alegre tem um do Grêmio que é em Guaíba, numa cidade chamada Guaíba, ali perto de Porto Alegre, no meio do mato também, vai lá no meio do mato, os caras do Grêmio jogando lá, assim, nossa, facílimo de chegar perto, facílimo, você tem o Grêmio, mas só que é no meio do mato, e eles vão todo dia de ônibus lá, saem de Porto Alegre e vão treinar em Guaíba, que é uma cidade ali do lado, e bem no lugar, assim, bem no mato, entende? É uma forma de eles ficarem só entre eles discutir, sem ter gente de fora, sabe? E aí eles ficam mergulhados 24 horas naquele assunto. Que eu estou falando contigo, ela vai celebrar, tu entende? É só esse o assunto, então vai cair a ficha. Todo mundo vai funcionar igual, todo mundo tem o mesmo pensamento. Tá, esse é o corporativo. Depois nós temos o treinamento em company. Esse é fácil, é na empresa. Já está dizendo na empresa. Mas cuidado, o treinador, né, que a gente chama hoje de coach, o treinador, o consultor vai à empresa. Esse é um company. Eu vou numa empresa dar treinamento para os caras. Esse é o chamado treinamento em company. O treinador, coach quer dizer treinador, tá? Coach, C-O-A-C-H. Esse cara que vai lá na empresa e treinar eles. Depois tem o treinamento coach mesmo. O coach mesmo é o trabalhador que vai até ele. Vai até ele. E o treinamento, será que quando tá assim, os caras querem entrar no modo flow, que daí a pessoa automaticamente já entra?
Mas quer de novo? É modo flow que a pessoa fica treinando assim, sem ninguém te interromper, daí de repente tu já fica no automático. Eles chamam Entendi. Que, modo flow. quem fazia isso é aquele cara do basquete, eu esqueci o Oscar, né? Eu vi um cara dizendo isso aí, se esconde no estúdio, Oscar Schmidt, ele fazia isso aí. num estúdio, um músico disse e fazia isso aí. Ele ficava 24 horas dentro, até que era fechar. E daí. Até mergulhando aquilo ali. Daí até que cai, dentro traz o disco pronto, né? Isso. Um mês inteiro, nem vê a família nada, depois vem o disco pronto. Fica 24 horas só fazendo aquilo. E vai achando os erros, arrumando, só fica 24 horas, ele nem sabe o que está acontecendo fora. Ou seja, a ideia dele fica totalmente em cima daquilo. Tá, cuidado aí. E-learning eu aprendo por vídeo, intranet, internet e DVD. Aprendo por mídias. Gente, bota a palavra mídia, tu não esquece mais. Corporativo. Os trabalhadores, um ajuda o outro através de um centro de treinamento. Fechado. Né? É assim que funciona. E todos têm um pensamento unificado. In company, o treinamento é na empresa. O treinador coach vai até a empresa e ensina os caras. O coach propriamente dito, aí é diferente. O trabalhador vai até ele. Aí é o contrário. Tu vai lá atrás do cara, lá onde tem a empresa dele de consultoria, tu aprende lá. O coach, antigamente, ele vai ver alguns livros, ele não vai usar esse nome, se chamava treinamento externo antigamente. Em livro mais velho é externo. Porque tu sai da tua empresa e vai lá fazer o cursinho. Tipo, tu vai fazer o cursinho lá não sei aonde, em Porto Alegre. E aí tem um cara lá palestrando sobre não sei o quê. Né? Daí tu tá fazendo fora da empresa. E tem um coach, um treinador que faz isso. E depois o guru mestre. Cara, o guru mestre é o modelo brasileiro. Não é aceito pela literatura mundial. Por quê? Mas é o jeito brasileiro, o cara tem que reconhecer, né? De treinamento, porque já caiu isso em prova, gente, tá? Tribunal Regional do Trabalho, agora não lembro qual é o segundo ou quarto, que foi de Porto Alegre lá, o último concurso que teve faz uns 8 anos, por aí, caiu isso aqui, Guru Mestre, né? Guru Mestre é o modelo brasileiro de treinamento, não é da literatura, mas é o modelo brasileiro, e é a verdade, né? Um treina o outro. Que é o que acontece contigo dentro do serviço público. O que o cara faz? Ele pega você e bota do lado aqui do rapaz e diz assim, ó, faz tudo que ele mandar, fica junto com ele, né? Tudo que ele mandar, tu tem que fazer, né? Pega o cara mais velho e ensina o mais novato, né? Na literatura isso é proibido, na literatura internacional, né? Porque daí eu pego os vícios dele, ele ensina as falcatruas, ou ele me ensina direito, que ele não é professor, não é consultor, mas é o modelo brasileiro. Bota um do lado do outro e um ensina o outro. A gente chamava antigamente de sombra, ainda existe esse termo, sombra. Eu tinha um sombra, sempre tinha um sombra. Onde eu trabalhava sempre tinha um sombra comigo. Porque eu era tipo um modelo, então o que acontecia? Todo novato tinha que ficar comigo. Era um saco, até eu ia no banheiro e o cara vinha atrás e eu, sai. Eu vou no banheiro, fica lá, espera lá, entendeu? Tu tinha que fazer assim pro novato, porque tudo que tu faz é bem-vindo, né? Aí tu diz, calma, aí vou lá no banheiro, tu espera aí, entendeu? Tu não vai esperar na porta do banheiro, né? Entendeu? Sério. Pupilo, aqui é pupilo? Pupilo, tem sentido. 8069, tem uma lei do pupilo, pupilo é 8069 o nome da lei. Existe ainda pupilo na lei, sabia? Existe, 8069, o pupilo, Nueca é isso, criança sabe, tá nueca, é isso aí, tá nueca, ainda existe o pupilo, que é a criança que está aprendendo, é o pupilo, só que eu já chamava de sombra, tipo, é o sombra, entendeu? Lá vem o sombra, entendeu? Lá vem aquele cara assim, tipo, atrás do gente. É sombra que já vem com isso. Mas tem o menor aprendiz hoje? O menor aprendiz não sombra, né? Tu larga ele do teu lado ali, onde tu vai, aquela criança vem atrás, né? Incomodando teu pupilo, que ele disse. Tu fala, fica aquela criança. Tá, hoje a gente não perder tempo, tudo bem? Formas de treinamento, e-learning corporativo, in company, coach, guru mestre. Essas são as formas de treinar. O que deve ser treinado? A cultura da empresa, que foi aquela discussão que o rapaz disse. Aqui na nossa empresa gostamos de pessoas modernas, que usam o cabelo comprido, né? Que tem os cabelos coloridos, que tem piercing até no pé, nos olhos, entendeu? Né? Tem piercing, e eles têm até nos olhos, nos pés mesmo, né? Eu tenho uns alunos que assim, do pé, nos olhos, tudo nas orelhas, eu digo, Deus do céu, essa criança aí, parece um boi, esse boi antigamente era cheio de piercing, até no nariz, assim, né? Um argolão, né? Nossa, parece um boi. Sabe aquele touro antigamente bravo que botava argola, né? Quando o boi vinha, só pegava argola e dava um tempo.
Dá um tempo, Se entendeu? der tempo de pegar na argola, você não vem correndo. Tu tem que pegar logo na argola. Se ele vier em cima de ti, Se já ele é. correr, não dá Mas se tempo. tu pegar a argola, ele fica bem quietinho. É que tinha uma cordinha na argola também. Se botava uma cordinha na argola, daí você dava uma puxadinha, o bicho parava. Tipo assim, dói um monte, puxava o nariz. Tá, pra parar de falar de bobagem. Então, o que deve ser ensinado? A cultura da empresa. Como eu disse agora, estão brincando, mas é verdade. A empresa tem que te ensinar e você aprender como ela funciona, como ela é, qual é a cultura, né? O que ela pretende. Aí entra aqui, ó, quem ela é, né? Quem é essa empresa? O que ela Você lembra dessa história? Missão, visão, valores. E quais são as atitudes que ela valoriza, as ações. Eu vai ter isso antes, eu só estou botando isso aqui para lembrar, né? Se o cara perguntar, tu tem que lembrar. Tá, treinar, essas são as formas de treinamento. Tá, mas treinar o quê? Primeiro, a cultura, depois o que ele vai fazer. Primeiro, que ensina quem é a empresa, o que ela pretende, o que é correto dentro da empresa. Quem é que, agora vamos para outro assunto, seleção de trabalhadores. Seleção quer dizer, selecionar quer dizer escolher. Selecionar quer dizer escolher quem vai ser o trabalhador da empresa. Quando se fala em seleção de trabalhadores, eu tenho 3 tipos de seleção. Eu tenho a interna, a externa e a mista. Bom, isso vai depender da quantidade de cargos. Depende da quantidade de cargos. Em primeiro lugar, a quantidade de cargos disponíveis e política da empresa de escolha. Já vai entender. Seleção é escolher. Escolher numa empresa depende da quantidade de cargos disponíveis para escolha, para seleção e da política de escolha. E aí nós temos 3 tipos de seleção: a interna, a externa e a mista. A seleção interna quer dizer assim, ó, eu tenho um cargo vago. Se eu escolher um cara que já é de dentro da empresa, eu vou ter vantagens e desvantagens. Sempre terei vantagens e desvantagens em cada um deles. Por exemplo, eu vou dar uma forçada, tudo bem? Olha só para forçar. De novo, vou voltar aquele exemplo do supermercado, beleza? Eu tenho um mercadinho aqui na esquina, tem uma vaga de gerente no supermercado, beleza? Gerente no supermercado. Bom, eu abri a vaga de gerente, eu posso escolher uma pessoa do próprio supermercado, o funcionário do caixa. O funcionário do caixa exemplar é o funcionário que vai entrar como gerente agora. Quais são as vantagens de escolher um cara de dentro da empresa para o cargo? Bom, gente, possibilidade de crescimento. Estou dando possibilidade de crescimento da empresa, mostrando que a empresa valoriza quem está se dedicando, não é verdade? Se eu escolho um cara de dentro. Segunda vantagem de escolher o cara de dentro, menor custo de treinamento. Por que menor custo de treinamento? Eu não preciso ensinar isso aqui, já sabe, vai estar lá dentro mesmo. Menor custo. Menor custo de treinamento. Menor custo de seleção. Porque não precisa pagar uma agência de emprego, o cara da minha empresa mesmo. Essa é a vantagem de pegar um cara que é de dentro da empresa para a vaga. Como é que é aqui? Possibilidade de crescimento. Se eu pegar um cara para a vaga, o caixa, eu tenho uma vaga para gerente no meu supermercado. Se eu pegar um caixa que era bom e botar nessa vaga, eu estou dando possibilidade de crescer, é uma vantagem. Estou tendo como vantagem, diminuir o custo de treinamento, porque ele já conhece a empresa. Tenho menor custo de seleção, porque, você pode dar uma agência de emprego, o cara vai estar aqui dentro. Você cara está na rua, botar anúncio e fazer o diálogo. Não, o cara vai estar aqui dentro, tiro de caixa e vira gerente, beleza? Mas agora tem desvantagens. Quais são as desvantagens? Vamos lá. Primeiro, perco a oportunidade aquilo que tu perguntou aquela hora do benchmark, eu ia falar agora. Perco o benchmark. Primeira desvantagem. Perco o benchmark. Como assim perco o benchmark? Se eu estou dando essa vaga de gerente para o cara que era caixa, eu estou perdendo a oportunidade de pegar um gerente do Giasse, do Gelone, e botar aqui dentro. E me trazer um monte de coisa legal de lá para cá.
para me copiar. Não é verdade? É uma desvantagem que eu tive. Na hora que eu escolhi o caixa, eu tive vantagens. Mas outra desvantagem é que eu perdi o benchmarking. Qual é a outra desvantagem de escolher o cara, né? O cara que era caixa para virar gerente? Segunda, olha só que eu vou dizer, vou botar aqui para ti, né? Eu estou destapando um santo e tapando outro. Como assim? Olha só, tu não era tão bom no caixa e por isso eu vou te dar o cargo de gerente? Quando eu te tirar de caixa e botar como gerente, eu abri um vácuo. Eu tirei o vácuo daqui e passei para lá. Eu não era boa. Eu tiro ela do caixa e boto lá. Agora eu vou ficar sem um caixa bom. Vou ter que entrar no mercado buscando outro caixa. Não adiantou nada praticamente, né? Eu tapei um santo, destapando o outro. Entendeu a lógica? Calma, tudo bem até aqui. Eu poderia citar um monte de outras vantagens e um monte de outras desvantagens. Só citei uma ou duas só para te entender, beleza? Daqui. Agora eu quero que tu tenha um exercício de raciocínio, amiguinho, para ganhar tempo. Exercício, tá? Exercício de pensamento aqui. Olha só. Quando eu escolhi um caixa para essa vaga, ele era de dentro da empresa. Eu tive essas vantagens e essas desvantagens, tá? Se eu escolher agora para essa vaga, um cara que veio lá do Giasse para cá, para fechar essa vaga aqui de gerente, eu vou ter o oposto agora aqui. O que era vantagem, olha para cá, o que era vantagem aqui vai se transformar em desvantagem. E o que era desvantagem aqui se torna agora vantagem. Não é verdade? Se eu escolher agora, olha só, para minha vaga de gerente, se eu escolher o cara do Giasse e não escolher essa moça que era caixa, ó, qual é a vantagem que eu vou ter? Vou ter benchmarking, né? Vou estar tapando um santo, né? Não vou estar tapando um santo com o outro, porque eu peguei um cara de fora, ela ficou no caixa. Não é vantagem? Isso é vantagem agora. Agora, qual é a desvantagem que eu vou ter, né? Por ter pego o cara do Giasse? Ó, a desvantagem agora vai ser o quê? Não dei possibilidade de crescimento para os meus trabalhadores, eles vão ficar tristes, né? Vou ter um maior custo de treinamento, porque vou ter que pegar o cara do Giasse e treinar. Vou ter que pegar e ter maior custo de seleção, porque vou ter que ir lá no Giasse botar uma pressão, ou pegar alguém para ir lá convencer ele e pagar para alguém convencer ele para vir para cá. O que era vantagem aqui se transformou em desvantagem aqui. O que era desvantagem aqui virou vantagem aqui. Entendeu? Porque um é oposto do outro. O interno é oposto do externo, logo. Tá vendo que eu estou matando o cara um capítulo gigantesco do livro. Só não. Não é verdade? Calma, tudo bem até aqui, gente? Tá, deixa eu só. Sim, eu matei os dois. Agora, olha só. Isso aqui é para quando eu tenho uma vaga. Se eu tenho duas vagas, e eu escolher para as duas vagas um cara de dentro para uma vaga e um cara de fora para outra vaga, olha o que eu vou escrever agora para ti. Eu vou ter duas vantagens e duas desvantagens. Não é verdade? Se eu tenho duas vagas e escolher de forma mista, ou seja, né, um cara é de dentro e um cara é de fora, eu vou ter duas vantagens e duas desvantagens. Eu vou ter essas duas vantagens e vou ter essas duas vantagens aqui, não é verdade? Entendeu? Lógico, tá entendendo o meu raciocínio? É para não perder tempo, entendeu? Já vai direto. Se tu sabe isso aqui, tu já sabe todos os outros, é isso que eu quero dizer. Tá, mas eu tenho um exercício maior agora de raciocínio. Baseado no que eu disse até aqui, posso fazer a pergunta de prova já, então? Gente, a coisa mais comum numa prova, cara, e tu tende a cair nessa pergunta sempre, que é o seguinte, ele vai contar todo o lero-lero. A empresa teve um cargo, né, disponível, e aí a empresa pegou um cara de fora e trouxe para dentro, e teve como vantagem o benchmarking, não destapou um santo para tampar outro, vai contar um monte de coisa, dizer, é a melhor forma então de contratar, né, de selecionar, né, a externa. A princípio vai dizer que é, né? Parece tudo legal, mas ao mesmo tempo tem desvantagem. Agora só que eu vou dizer para você, a pergunta que caiu na prova, tá? Primeiro, cuidado com isso aí, tá? Dessa história que ele vai dizer que isso é melhor que aquilo. Baseado no que eu disse agora, eu vou fazer uma colocação para ti que vai dizer se está certo ou errado, baseado numa prova, tudo bem? Baseado no que eu disse agora, não existe
melhor forma de seleção, e sim depender dos candidatos e melhor custo-benefício segundo a política da empresa. O que tu acha dessa colocação de uma prova? Acho que foi, desculpa, é uma prova bem boa, que é da PUC do Rio Grande do Sul, tá? A Fundatec, já faz essa banca Fundatec. É uma banca do Sul da PUC, tá? Ó, baseado nisso aqui, ele contou todo esse lero-lero aqui. E botou como uma das alternativas essa aqui. Ó, não existe melhor forma de seleção. E sim depende dos candidatos, né? E melhor custo e benefício segundo a política da empresa. O que tu achas? Eu diria, isso aí está certo, baseado no que eu falei. De novo, não existe melhor forma de selecionar. E sim depende dos candidatos que a se apresentarem, né? E se depende dos candidatos e o melhor custo e benefício segundo a política da empresa. Vamos falar assim na entrevista. Quem? O candidato tem se ficar assim a favor. Quer dizer, Vantagem, o candidato é melhor ou pior, é isso? não, é tipo. Você tem que ser. Assim, o assado? Não, tipo. Tu não decide como que é, tu tem que ser. Conforme a empresa, viu? Não, é moldado conforme a empresa. É. Tem a ver, mas não é essa colocação que eu estou trabalhando aqui. Ah, não. A gente entendi o que tu quer falar. É mais ou menos, mas não tem muito a ver. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, ó. Se eu escolher ela para botar na vaga, é melhor do que contratar ele que veio de fora? Essa é a colocação. É melhor pegar ele de fora para a vaga ou é melhor pegar ela que é de dentro da empresa para a vaga? Ele está dizendo, moral da história, ele diz, não existe melhor forma, não é ela ou ele. Né? Esse vai depender dos caras que vão se apresentar. Vai que não tem um cara melhor, só tem ela ou só tem ele. E segundo, ele está dizendo aqui, né? Além de ter os candidatos, tem que pensar no melhor custo e benefício para a empresa, segundo a política que a empresa tem de contratação. Essa política da empresa de valorizar o funcionário. Isso! Moral da história, essa colocação